se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Um querubim tá acima? É que ele não é um querubim, ele é o querubim ungido. É o único. Os anjos foram criados de uma vez só ou eles são criados? Foram criados de uma vez só. Então o número de anjos existe um... bilhões de bilhões. Ah, é isso? Eu achei que eram milhares ou centenas. Não, a Bíblia fala de milhares, miríades de miríades, tá? Bilhões. Então, tem mais anjos do que gente. E são milhões, um terço de... Então não, bilhões. Bilhões, um terço de bilhões também é muito demônio também. São centenas de milhões, né? Então tem um demônio para encher o saco de... tem pelo menos alguns demônios para cada um de nós. Lênia, tem um demônio agora te enchendo o saco. Mas tem mais anjo também, né? Tem anjo também, pelo menos isso, né? Tem, para cada demônio tem 3 anjos, né? Ah, é? Se foi um terço que caiu, 2 terços. Verdade. Então para cada um tem 2, na verdade. E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, aquela hierarquia dos anjos, ela tá em forma decrescente de poder ou não necessariamente? Porque um querubim tá abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo não, lá a hierarquia que nós temos clara é lá em Efésios capítulo 6. O maior deles é principados. Isso é demônios? Não, tá falando de... tá falando tanto de... No caso ali de Efésios 6 é demônio, mas você tem o arcanjo. Arcanjo, porque principados no grego é arquês. Ah, é? Arque. O que é o arqui-inimigo? É o grande inimigo. O maior inimigo. É o maior inimigo. Então, o arcanjo é o primeiro demônio em termos de autoridade. Então tem arcanjo e contra ele tem o principado. Mas é a mesma palavra. Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. E para anjo é o quê? Não tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você... Tem querubins... Sim, mas aí já são diferentes. Por exemplo, os querubins e os serafins são seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. Eles têm uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Então, assim, o que essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Para não assustar. Quando, por exemplo, Abraão está lá meio-dia, sentadinho na sua tenda, chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? Porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania, uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Cristo, antes de encarnar na carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria, ser a mais épica de todos os tempos, ele encontra um camarada poderoso, uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Se é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu, ele está vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo, tira a sandália dos seus pés. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele... Que está pisando em solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala: não me adore, eu sou um servo, sou um mensageiro. Como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim,
nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais... Então, poderoso. Eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo equivalente. nível. O querubim está acima. É que ele não é um querubim, ele é o querubim ungido. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele. Disse: o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Ele, é como se a gente falasse hoje: em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante então. Entendeu? Saber. Agora tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia. Lá em Daniel capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração para saber o que ia acontecer com a história de Israel, porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias de oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou: olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse: mas eu clamei a Miguel, arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil. No Brasil você tem um principado. Que meio são os poderes, que domina é organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim, assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida. Por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda? Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não. Mas já deu uns problemas aqui. A gente tá falando de inferno, umas coisas. Apagou a luz aqui. Foi. Não, literalmente tá cai. Aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar. Eu olho e tá tudo certo, mas... Tem um certo controle, então, né? Eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto do mal, entendeu? Para falar para milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia, e quando eles entram em clash, né, em luta, o que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas é óbvio que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para poder passar por cima, né? É isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar no território brasileiro dominado, ou num território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade. E eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então o arcanjo Miguel, para mim, ele é o
principal de todos, hoje é o, vamos dizer, o general dos exércitos Sei. do Altíssimo, mas ele tem uma atuação mais específica com o povo de Israel. Entendi. Eu acredito que tem, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões, porque a gente sabe que tem o principado, se falou que tem principado da Pérsia, por que não pode ter no Brasil, nos Estados Unidos, ou não, entendeu? Então dá para Deus, o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? Tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, Porque... a luta vai ser cada vez pior. Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Parece... Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal e só porque a gente tá vivendo agora dá a impressão que o mal é maior. Não, Como você Jesus vê, disse, né, que o mal se multiplicaria. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, vai piorar. Então, vai aumentar o mal. A gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento. O que é o esfriamento? Da fé, do amor. Acho que o esfriamento é pior do que o ódio, do que o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui nem ali, ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida à parte, né? É o que Jesus fala, né? Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né? Eu vomitarei, como porque você não é nem frio nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou para te vomitar da minha boca. Morno é a pior coisa, né? Porque... Pior, né? Porque ele não é nem frio nem quente. Ele não é nem crente e nem ímpio. Ele não é nem ateu. Ou seja, para Deus, aos olhos de Deus, é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, do que o cara que diz que não, sou ateu mesmo. Entendeu? Exatamente. Então esse é o tempo. Agora, isso é resultado do quê? De uma batalha espiritual.